a sua santidade e a sua pureza, isso não é santidade para Santo Agostinho. Santo Agostinho, como eu já mencionei nas outras aulas, o Santo Agostinho, em determinado momento, ele fala para a gente que santo, dentro da percepção dele, para ele, a ressignificação que ele dá do santo é aquele que consegue confrontar os seus próprios males interiores. Então, é aquele que consegue ver o mal em si, é aquele que consegue reconhecer o mal em si. Porque se eu não reconheço o mal que é em mim, eu estou afinada com o mal. Tá? Isso para a gente que estuda filosofia, que investe no desenvolvimento do autoconhecimento, isso é fantástico. Porque as pessoas ficam com medo de se conhecerem. Ah, mas eu vou me conhecer, eu vou me reconhecer. Eu vou me conhecer, mas aí eu vou me perceber em determinados momentos tendo expressões de muito orgulho, ou sendo uma pessoa muito avarenta, ou tendo expressões de prepotência, de intolerância, e a pessoa acha que isso é um problema, né? Mas, na verdade, não. O que Santo Agostinho coloca para a gente é que o verdadeiro santo não é aquele que não tem impureza, que isso não existe dentro da realidade humana. Onde tem luz, tem sombra. Tá claro? Isso para a gente tem que ser uma coisa bem compreendida. Onde tem luz, tem sombra. Então ele coloca para a gente o seguinte, olha, o verdadeiro santo é aquele que reconhece a sombra que há em ti, que é em si mesmo. Porque se eu não vejo, não reconheço que sombra é sombra, eu estou achando que a sombra é luz. Se eu não olho para algo e percebo, olha, isso não é bom, isso é mal, isso é ruim, isso é prejudicial. Se eu não consigo perceber que algo é prejudicial, então eu me comprazo nesse algo que é prejudicial. Eu não vejo como sendo prejudicial. Não sei se eu me fiz entender. Para eu olhar para mim e me perceber egoísta, eu tenho que perceber que determinadas expressões de egoísmo são prejudiciais a mim e ao outro. E aí eu reconheço que o mal é mal. Eu reconheço que o bem é bem. Eu reconheço que luz é luz e que sombra é sombra. E ele fala mais, ele fala que o santo não é só aquele que reconhece a sombra que há em ti, como confronta a sombra que há em ti. Não só reconhece os pontos de melhoria, os nossos pontos desafiadores, as raízes do nosso sofrimento, como aquele que confronta, aquele que combate, e aquele que, de alguma maneira, vem a expressão importante, controla os seus impulsos. Todas as paixões, nós refletimos sobre virtudes e vícios. Para Santo Agostinho, recapitulando, a virtude é a felicidade plena. Tá claro? E o oposto disso? Se a virtude é a felicidade plena, o que é o vício? O vício são os extremos. Ou é a falta, ou é o excesso. Estão lembrados? Sim? Então, o vício são os extremos, ou é a falta, ou é o excesso. Ah, mas eu achava que falta era bom. Não, é vício também. Porque, e aí que eu acho que é importante, e aí que está o nome, porque o ecletismo, o que é o ecletismo? A palavra ecletismo vem de Plotino, que é você buscar concordância nas várias linhas de pensamento e linhas filosóficas. Deu para ter uma ideia? E aí eu falei, por exemplo, aqui sobre luz e sombra, falei sobre os extremos, e aí vem Santo Agostinho e coloca para a gente que o vício são os extremos, ou é a falta, ou é o excesso. Então a virtude está onde? Na justa medida. Está onde? No caminho do meio. Tá claro isso? Está no caminho do meio. Olha, caminho do meio é Buda. Caminho do meio é iluminação.
caminho do meio nirvana. Pois é, mas Santo Agostinho fala o mesmo que Pitágoras, que fala o mesmo que Plotino, que fala o mesmo que Buda e que fala o mesmo de Jesus de Nazaré. Se eu leio só Jesus de Nazaré, eu deixo de contemplar as outras filosofias que também enriquecem o nosso pensamento. Aí que está a proposta eclética, que eu vou estudar filosoficamente as várias linhas de pensamento e obter ali, dentro de uma análise mais atenta, os pontos de convergência. E nesse ponto, quando